Hello! Boa noite, olá. Tá me ouvindo bem, Isa? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tá? Ah, beleza, então. Não, que eu tive que trocar aqui o fone de última hora. E aí Não, eu tava com dúvida se ia rolar ou não, mas tá bom, tá bacana aqui, então. boa. Show! Pessoal, antes de começarmos aqui, eu já indico para vocês aqui, ó, vamos encaminhar essa live aqui, vamos encaminhar essa live para as pessoas. Já vou encaminhar aqui pelo menos para 7 pessoas. Bora lá, pessoal. Joga o aviãozinho aí, mete o dedo sem dó e manda pra galera que todo mundo tem que estar aqui assistindo essa live com a gente, que com certeza vai ter muita coisa boa. Ixi, eu tô sem mandar aqui para uns 20, pelo menos. Tem que compartilhar, gente. Tem que chamar todo mundo. Bora lá, compartilha aí, chama geral. Cadê o pessoal da pós, Sem... gente? O pessoal da pós tem que... Pois é, meu, o pessoal da pó tá devagar, quase parando, hein? Cansada de ter aula comigo já. Vão ter semana que vem de novo. É verdade, semana que vem eu aula contigo novamente, hein? É. Ó, mandei pra uma galera aqui, pronto. Geral. Bom, pronto. Chega, mandei pra umas 20 pessoas. Bom, galera, bora lá, vamos começar, Isa? Bora. Vou fazer uma introdução rápida aqui, hein? Fala, galera, bem-vindo para mais um episódio do nosso H9 Podcast. Nós estamos aqui na nossa segunda temporada, estamos agora numa fase onde nós estamos falando com fisioterapeutas. Eu trouxe aqui alguns professores, alguns colegas, alguns amigos, para falar sobre trabalho de prevenção de lesão, reabilitação, performance, trabalho multidisciplinar, como que tudo isso funciona. E a nossa convidada de hoje é uma grande professora que tive um grande prazer de ter aula lá na pós de ortopedia, Isadora Oliveira. Isadora, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Faz muito tempo que eu não participo de lives, de podcasts e tudo, né? Teve aquele boom na época da pandemia, mais forte, assim. Verdade. E aí tinha live todo dia. Agora tá Verdade. mais tranquilo. Nossa, pode falar. Agora tá mais tranquilo. Mas eu fico muito feliz em poder participar. Boa noite, pessoal que tá ouvindo ao vivo. Boa noite, pessoal que tá ouvindo depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo depois. Espero ter uma conversa aí leve, tranquila e que traga um pouco de conteúdo para vocês também. Com certeza vai trazer bastante coisa bacana aqui pra gente. Isa, primeiramente, né? Se apresenta, fala um pouquinho. Quem é a Isadora? Bom, eu sou Isadora, sou fisioterapeuta aqui em Campinas. Trabalho com a equipe Cinetics Physio, que, por sinal, é o lugar onde eu fiz estágio, cara, do terceiro ao quinto ano da faculdade. Aí depois saí. Eu vi, que legal. Fiz mestrado lá na USP de Ribeirão. Fiz doutorado no Einstein. Trabalhei lá no centro de reabilitação também, dentro do programa de ortopedia. E agora voltei para a Cinetics Physio. Estou aqui em Campinas e dou aula nas pós-graduações, né, de dor, ortopedia multiprofissional do Einstein, Univap e algumas outras aí espalhadas. E sou produtora de conteúdo do Physio em Ortopedia. Que, inclusive, é um perfil muito legal, um perfil muito interessante. Ela faz uns infográficos muito legais. Tô até pensando em contratá-la para fazer os meus. Olha lá, hein? Não, as artes, eu sempre deixo muito claro que as artes não é a gente que faz. Eu mando um Sério? branco e preto para eles e o pessoal timaço lá do design gráfico, do Physio em Ortopedia, o time de mídias sociais que faz, que deixa bonitão, assim, do jeito que vocês veem. Por sinal, Nossa, que da hora, meu. Por sinal, hoje só Eu acho muito bacana. Vira essa luz para mim, por favor. Coloquei lá, fiz uma coisa no Physio em Ortopedia que eu falei que eu nunca ia fazer, que era um vídeo com um caderninho. Deixa eu mudar minha poltrona aqui. Pode falar. À vontade. Hoje eu fiz um vídeo, porque o nosso tema do mês é dores de cabeça, cefaleias, né? Lá dentro dos conteúdos do Physio em Ortopedia. Uhum. Pediram para eu fazer um vídeo lá com o esquema do caderninho, tá meio estilo TikTok, assim.
Aí eu falei assim, Muito legal, gente. vocês Muito fazem legal. comigo? Achei o perfil muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bastante dicas, bastante interessantes lá. Quem Bom, quiser Isa, vamos lá. falar, Primeira coisa, Isa. dá um Por biscoito lá pra que... esse vídeo. Oi? Dá um biscoito lá para esse vídeo, porque foi muito difícil de gravar. Não, ficou bem Pode legal. É um melhorar. perfil é um perfil bem bacana de se acompanhar. Isa, por que fisioterapia? Primeira pergunta. Bom, é uma história mais ou menos longa, mas eu vou resumir. Os meus dois pais são médicos e eu sempre pensei que eu ia ser médica também. Aí eu fiz um ano de cursinho, não passei nem do terceiro colegial, aí fui fazer um ano de cursinho, não passei. Aí um dia minha mãe sentou comigo e falou assim, Satora, você tá fazendo isso porque você realmente quer? Ou talvez porque você esteja com falta de opção, né? Você só tenha visto a nossa vida, né? Vai conhecer outras coisas, vai conhecer outras áreas. Talvez você seja uma pessoa um pouco que precisa de um pouco mais de rotina do que a profissão da medicina vai te dar e tal. E eu fui conhecer outras profissões. Sabia que era a área da saúde que eu queria. Isso eu tinha certeza, assim. Sempre soube que eu queria cuidar das pessoas, estar próxima. Eu jamais ia suportar ter um trabalho que eu sentasse na frente de uma mesa e visse as mesmas pessoas todos os dias. Tipo, das 8 às 4, assim. Não é, nunca foi muito meu perfil. Trabalhei 6 meses no escritório. Nem Não pensar. dá, não é o nosso perfil, assim. A gente gosta de gente, a gente gosta de contar história, de ouvir história. E aí eu fui ver outras profissões da área da saúde, e aí fisioterapia bateu mais forte, assim, no meu coração, de certa forma. E o meu pai dava aula na PUC também, aí eu fui lá conhecer o ambulatório. E aí foi assim que eu comecei a me apaixonar pela fisioterapia. Mas hoje, atualmente, eu não me vejo sendo outra coisa a não ser fisioterapeuta. Um monte de gente pergunta pra mim, tipo, você já pensou em parar de atender? E você só dá aula, né? Ser professor em tempo integral e tudo. Mesmo quando eu dava aula na graduação, né? Eu dei aula alguns meses aí na faculdade Anhanguera, lá do Campo Limpo. Eu e o Luiz, a gente dava aula lá. E Nossa, eu estudei lá, na época da Uniban. Minha graduação foi o lá. Luiz fez Uniban também. O Luiz é da Eu Uniban. fiz Uniban. É, eu fiz Uniban lá. Aí a gente. Aí todo mundo perguntava, tipo, você não pensa em parar de atender para se dedicar a essa parte, né? De apenas de ensino e tudo. Aí eu falava, cara, não. Eu amo atender. Eu amo atender. Eu gosto muito de trocar experiências com os pacientes, trocar histórias. A maioria dos pacientes viram amigos depois e tudo mais, então é muito bacana. E eu hoje, atualmente, faz tempo já que eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo não dando aula, não me vejo não atendendo o paciente. A gente fica meio equilibrando o prato, né? A gente falta hora no nosso dia, se for ver. Mas eu Verdade. sou super feliz, super realizada. Eu gosto muito de ser fisioterapeuta, trabalhar com reabilitação, ver as pessoas melhorando na frente da gente, assim, é muito legal. E vocês devem achar Que muito top. legal também ver as pessoas evoluindo, né? Tipo, atingindo o objetivo. Ah, nossa, nossa, é. Nosso, é o maior prêmio que a gente tem, muito mais até que, lógico, né? Dinheiro a gente precisa, mas com certeza quando a gente vê o nosso aluno ali, o nosso atleta, ele realmente se desenvolvendo, evoluindo, quando você fala, meu, caraca, que legal, o que eu tô fazendo aqui realmente está ajudando de alguma forma. Cara, poder É, trabalhar com o que se gosta, assim, é um privilégio, eu acho. Foi o que você é, falou, apesar de às vezes você passar uns perrengues de grana, uns meses mais, tipo esse mês agora, né, que é Copa, Natal, Ano Novo, feriados e tudo mais, você vai dar uma, você vai ter que dar uma segurada, né, e tal, mas poder trabalhar com o que se gosta é um privilégio, não assim. tem preço. Não, não tem preço. Trabalhar com o que a gente gosta realmente não tem preço. Isa, fala uma coisa pra gente, pra nós, né? Vou falar pra nós, pra gente mesmo. Então você decidiu ali, você viu que realmente fisioterapia era a sua paixão ali, era o que realmente te movia. Nessa época, né, quando você começou ali a estudar cada vez mais, tal, e se dedicar mesmo para a área,
E aí vamos trazer desde lá da graduação até agora, quais foram e quais são as suas referências quando você pensa nessa questão da atuação da fisioterapia? De pessoas, assim, de fisioterapeutas que É, me inspiram. fisioterapeutas, né? Referências nesse sentido. Ah, eu não posso deixar de citar, em primeiro lugar, o Rodrigo Vasconcelos. Ele foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, assim, de estágio, né? Ele é coordenador, ele é líder da nossa equipe dentro da Cinetics Physio, lá do Instituto Wilson Mello. E eu acho que é a primeira pessoa que me vem na cabeça, assim, não consigo pensar em outra para falar, tipo, de referência. Porque eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia, tava lá no primeiro ano. Eu nunca, nem no primeiro, nem no segundo, nem no último, eu fui uma aluna daquela que todo mundo falava: Meu, Isadora, puta, eu vou colar dela ali naquela prova. Nunca fui essa pessoa, nunca fui mesmo. E, e aí eu fiquei, né, primeiro, segundo ano ali, também nunca peguei DP, nem nada, tipo, nada disso. Mas não era. Se pegasse a minha sala ali e falasse assim: olha, uma das pessoas vai fazer doutorado, nem eu falava que era eu. Na verdade, uma dessas pessoas aqui vai virar professora, vai fazer doutorado, Todo mundo, menos eu. nem eu falaria que era eu. Mas aí eu fui, no final do segundo ano, do segundo Hum, pro terceiro, eu fui trabalhar na Disney. Trabalhei lá 3 meses. caraca, que animal. Nada a ver com fisioterapia. Eu vendi algodão doce Nossa, no país. mas puta experiência, sem Foi. dúvida. Foi muito, assim. E aí, quando eu voltei no começo do terceiro ano, quando começou ortopedia, quando começou eletro, as matérias legais, né? Se for ver mesmo. Porque no primeiro e no segundo, Uhum, legal é anatomia e talvez cinésio, biomecânica. O resto é meio. uhum. Aí, beleza. Meio você vai falar, onde que eu vou usar isso? Né? Tipo, putz, eu nem gostava de física na escola. O que que eu tô me fazendo aqui, entendeu? Vendo esses vetores todos. Enfim. Aí eu voltei e eu dei uma bela brochada assim da faculdade. O que eu queria mesmo era voltar para os Estados Unidos, voltar a trabalhar na Disney, voltar a ficar lá com os meus amigos, morar sozinha, né? Que eu morava com meus pais na época da faculdade. E aí eu falei, bom, aí meu pai chegou para mim e falou assim, meu, vamos ver de você fazer um estágio, tipo, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, você ir para os Estados Unidos agora, tipo, termina a sua faculdade, termina a sua graduação e tal. Aham. E aí eu conheci o Rodrigo, cara. Tipo, vi ele dando uma palestra um dia. E aí eu corri atrás dele, assim, de certa forma, para fazer estágio e tudo mais. E aí ele demorou para me responder e tal. Aí um dia ele me respondeu, porque ele precisava de ajuda para os dados do pós-doutorado dele. Eu nunca tinha ouvido falar em mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tipo, nem tinha para essas coisas e tal. Mas eu queria estar perto dele, queria estar naquele lugar que era referência para mim. Uhum. Todos aqueles profissionais que trabalhavam lá na época e tal foram e ainda são referência para mim. Eu falei, meu, e essa é uma coisa que eu acho legal, assim, para quem tá ouvindo esse podcast. Cara, abraça. Tipo, caiu no seu colo, filho, abraça. Você não sabe onde isso vai te levar depois, né? Conheceu alguém, meu, vai, mergulha de cabeça, não tem o que falar. Depois você pergunta por quê, não gostou, É, depois exatamente. vai. Mas apareceu uma oportunidade, assim, pega. E aí eu me dediquei muito, assim, nesse estágio e fui ficando até o final. E não me Que legal. arrependo, não me arrependo, nunca quis sair de lá, nunca me vi em outro lugar. E graças a Deus, hoje eu voltei para lá como sócia, como parte da equipe de fisioterapeutas, assim. Então, o Rodrigo sempre foi uma referência para mim. Não posso deixar de citar também minha orientadora de mestrado, a professora Débora, que me acolheu assim também. Eu recém-formada, tipo, eu me formei em dezembro, em fevereiro eu tava lá, em Ribeirão Preto, tipo, fazendo mestrado, sabe? Ela me acolheu com todas as minhas imaturidades, com todas as minhas dúvidas. Me ensinou, me inseriu nesse campo da docência. Eu nunca tinha pensado em dar aula, até ver a Débora dando aula, até ver as alunas dela, né, que eram mais para frente de mim, dando aula. E eu devo muito a eles dois, assim, muito, muito, sem nem pensar. Show.
Bom, então como você falou, né? Hoje você é sócia, né, na Kinetis Physio aí. E, bom, como você disse, tem uma equipe aí, né? Tem vários profissionais. Só tem fisioterapeuta, tem educadores físicos também, tem outros profissionais da área. Essa é a minha primeira pergunta e eu já emendo outra, que é como que você vê essa atuação desses profissionais Bom, juntos, assim? Como é que você enxerga esse trabalho em conjunto? primeira pergunta que você fez é lá dentro do instituto, né? Dentro dessa hub que envolve ali, que chamava Instituto Wilson Mello, e agora tudo chamava Instituto Wilson Mello, e agora a gente tem a Cinetics Physio, tem a Academia do Sérgio Cavalcante, todo mundo fica junto no mesmo espaço. Então tem médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, todo mundo dentro do seu nicho, dentro da sua empresa, dentro do seu grupo, mas está todo mundo ali convivendo numa base diária. A gente divide o mesmo andar do prédio, então tá todo mundo ali Legal. interagindo de certa forma e participando ali do dia a dia, do cenário de cada profissão. Eu acho isso fundamental. Eu não me vejo trabalhando em um lugar que não tivesse. Eu não sou essa pessoa que se vi, não sei se por todo esse histórico de estar no estágio lá e tudo mais, eu nunca me vi num local sozinha atendendo numa. Eu acho que seria muito difícil para mim não ter essa troca, porque para mim é fundamental você ter a equipe médica próxima de você para entender um pouco mais sobre esse paciente, se é um pós-operatório mais ainda, ou se é um caso de dor crônica, aspectos todos, né, da avaliação clínica, da parte da equipe médica. Depois, trabalhar junto dos profissionais de educação física na hora da reabilitação, né? Eu sempre falo que o nosso trabalho termina onde o de vocês começa, né? É uma linha ininterrupta, assim. Pelo menos deveria ser. Então, eu acho muito interessante, muito importante isso, essa troca. Do tipo, olha, o meu paciente agora já vai para você, já tá tranquilo, já tá apto a essa nova fase. Ou também, por exemplo, vocês chegarem para a gente e falarem, ó, acho que meu paciente está com alguma questão, uma condição clínica que pode se beneficiar de fisioterapia nesse momento. Vamos fazer essa troca, né? Cada um no seu quadrado ali, né? Ninguém passando por cima de ninguém, mas acho que dá para a gente ter uma ótima convivência nessa questão. Essas profissões se complementam de uma maneira direta, né? E isso só traz benefício para o paciente. Eu E acho como muito. que você vê essa junção, assim, do educador físico e do fisioterapeuta, assim, quando a gente pensa em reabilitação, em rendimento e tal, como é que você vê isso, assim, no seu modo de, se fosse para você, sei lá, colocar princípios ou formas de conexão, como que você vê isso? Eu conheço muitos profissionais também que têm a dupla titulação, né? Que são fisioterapeutas Uhum. e também educadores físicos. Então, Quase isso fiz, viu? é, Quase fiz. tem bastante gente. Desisti porque eu pensei, putz, mais 4 anos. E aí foi aí que eu acabei procurando e achei a pós lá no Einstein de ortopedia. Mas foi por pouco. Tem bastante Quase que gente eu parti para física. que tem dupla titulação na minha sala. Uma das minhas melhores amigas da minha sala tinha feito educação física antes de fazer fisioterapia. Hoje ela é fisioterapeuta Hum. dentro de um hospital. Ela não trabalha mais como educadora física, mas o bichinho do hospital pegou ela, enfim. Mas ela sempre gostou muito dessa parte, né? E é uma coisa interessantíssima nesse sentido. É, e são duas profissões que têm que caminhar lado a lado, de certa forma, né? Os objetivos, as bases, os denominadores comuns, assim, são muito semelhantes. Quando eu dava aula na graduação, eu cheguei a dar aula para uma sala de educação física, né? Eu dava aula de saúde coletiva. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre essas esferas. Eu acho que a gente tem alguns campos de
manejo da saúde, né? Alguns campos da área da saúde. A gente tem a promoção, a gente tem a prevenção e a gente tem a reabilitação em si. Eu acho que, por exemplo, o educador físico é muito chave na hora de fazer, por exemplo, a promoção da saúde. O diálogo com a comunidade, né? Esse papel mais ativo nessa questão de orientação quanto a um bom estilo de vida, toda essa parte preventiva, né? Que o exercício físico tem, tá próximo de indivíduos saudáveis, sem nenhuma condição clínica ainda que precise de reabilitação, né? Eu acho isso crucial, eu acho isso muito importante. Porque também, né, vamos jogar um pouco de gasolina aí nesse fogo. Às vezes, o profissional de educação física também pode fazer com que o indivíduo vá para a fisioterapia antes. Vá para a fisioterapia mais cedo, né? Também. Com certeza. Nessa questão de controle de carga, nessa questão de prescrição de exercícios e tudo mais. Mas eu acho que são duas profissões que devem caminhar juntas e muitas vezes os caminhos se sobrepõem, né? E eu não acho isso errado, cara. Eu acho isso muito benéfico. Eu tenho pacientes, a maioria deles, na verdade, eu reabilito muito coluna, né? E numa fase final de tratamento da fisioterapia, esse paciente já está, por exemplo, vindo uma vez por semana comigo e fazendo acompanhamento com o personal mais frequentemente, né? E a gente tem, graças a Deus, eu tenho ótimos profissionais de educação física em volta de mim. Um deles até entrou nessa live. Ele sabe quem ele é, provavelmente. E a gente trabalha muito junto nesse sentido do tipo, olha, agora tá com você. Os sintomas estão modulados, esse paciente já está bem educado quanto a manejo de sintomas, caso esses sintomas voltem a aparecer, né? A gente fez toda a parte de educação em dor e tudo mais, e ó, a bola tá na sua quadra. Agora é manter, agora é deixar esse cara alinhado com outros objetivos relacionados a bem-estar, relacionados à performance, toda essa questão, né? A gente tem um laboratório lá na nossa clínica, que é o Cinetics Lab, né? É um laboratório de avaliação da performance. Tem avaliação do corredor, legal. Tem avaliações voltadas para articulações específicas, tem avaliação do beach tênis, um monte de tipos de avaliações funcionais, né? Vocês vão ter aula lá na pós, parênteses, vocês vão ter aula na pós lá com o coordenador desse laboratório. E esses laudos, né? Essas avaliações de força, de endurance, de performance, todos os testes funcionais também facilitam a nossa comunicação, né, com o profissional de educação física para manejo de déficits, para um retorno ao esporte mais eficaz, todo esse diálogo tem que acontecer, deveria acontecer em todas as esferas, porque quando a gente fala de atleta, isso acontece, né? Essa comunicação é muito mais íntima, essa relação é muito mais próxima. Alguns casos, tá? Alguns casos. Também tem. Nem todos, infelizmente. Como em todos os... Não somente por culpa da infra mesmo, de repente de condição, tudo mais. A gente sabe que eu trabalho com lutas há bastante tempo. Então, tem uma equipe aqui que eu cuidei de muitos atletas por bastante tempo, que é a equipe da Shootbox, que hoje é a equipe do Charles do Bronx, que era um dos detentores do cinturão, e até uns 8 meses atrás, os caras, todos os acessos a fisioterapeutas eram parceria. Agora que eles conseguiram um patrocínio mesmo de verdade, para que os atletas pudessem ter lá um trabalho de reabilitação, um trabalho de prevenção, um trabalho com exames médicos, que é muito difícil. Então, isso, infelizmente, é uma realidade ainda no nosso Brasil, que ainda é, de certa forma, até... É ruim, né? É um pouco de tudo. Eu acho que é mais cultural do que qualquer outra coisa. E depende muito da também. Depende muito do esporte, né? Tem alguns esportes que já têm isso um pouco mais consolidado, e tem outros esportes que ainda precisam evoluir nesse aspecto, sem dúvida. Aproveitando, Isa, esses pontos que você trouxe sobre a questão de... que você trouxe, lá a gente tem um laboratório de análise de performance, lá que a gente tem os departamentos de fisioterapia, a gente tem a parte lá da preparação física, tudo muito bem estruturado. Como que você vê
a importância de, no caso, por exemplo, né, o educador físico entender mais os fundamentos, por exemplo, da atuação do fisioterapeuta ou da atuação médica, e a mesma coisa, o fisioterapeuta entender mais dos conceitos e dos fundamentos que estão envolvidos a preparação física, que está envolvendo a clínica médica. Como é que você vê a importância disso? Qual a sua opinião sobre? Eu acho isso fundamental, principalmente para as coisas não se sobreporem, né? Quando todo mundo sabe muito bem a função que deveria exercer e exerce ela com excelência, né? Extrai tudo que é possível dentro da sua função, dentro das suas competências, das suas habilidades, eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Então eu defendo muito isso. Tem um monte de gente que fala: nossa, você dá aula em pós de educação física. Ah, não. Putz, pô, ah, não, pô, por que você faz isso? Tal? Pós tem educador, não, só dou aula para físio, porque a físio. Gente, no mundo real é tudo junto e misturado. E eu acho que quanto mais informação tiver e quanto mais respaldo a respeito da importância de cada profissão dentro da reabilitação do paciente, né, do aluno, do paciente, sei lá, melhor é. Porque, por exemplo, o que eu percebo, agora a gente vai entrar talvez numa polêmica, sei lá, mas tudo bem. Eu percebo que às vezes os quadrados, entre aspas, são invadidos simplesmente por uma insegurança do tipo, meu, tô perdendo nicho de mercado. Entendeu? Do tipo, sei lá, tem um monte de questões, vou dar um exemplo bobo, mas de eletroterapia, por exemplo. Eletroterapia tem na faculdade de fisioterapia, não tem na faculdade de educação física, né? Por exemplo, periodização de treinos, tem na faculdade de educação física, não tem na faculdade de fisioterapia, né? Então, a gente precisa também saber quais são os pontos do caminho onde eles se cruzam, onde tem essa interseção, e também os pontos onde eles são paralelos, né? Eu acho isso importante. E cada um saber e fazer bem as suas competências, desenvolver as suas habilidades específicas da profissão, só tem a contribuir, né? É bem interessante, assim, na minha opinião, a importância disso tudo, né? Porque a partir do momento que você não tem claro a atuação do outro, saber o que como que o outro profissional ele atua ou ele pode atuar, causa, de certa forma, às vezes quando você acaba vendo algumas coisas. Então, eu trabalhei um tempinho numa clínica pluridisciplinar. Então, lá, às vezes, a gente no mesmo ambiente, eu estava do lado dando treino para uma pessoa, e do meu lado estava o fisioterapeuta dando lá, fazendo trabalho de rehab com o outro indivíduo. Só que esse indivíduo já estava bem próximo já da fase de transição ali. Então, às vezes você viu o fisioterapeuta dando treino, e se eu não fosse uma pessoa esclarecida, relacionado à função e o que aquele fisioterapeuta está fazendo, poderia tranquilamente julgar que aquele fisioterapeuta estava passando treino, estava dando treino pro cara. Não, esse cara está dando preparação física pro cara e não está dando reabilitação. O cara está invadindo o meu espaço. Só que não. Então, é muito importante, isso foi até um dos principais motivos, até mesmo para entender um pouco mais sobre o mecanismo de lesões, de eu ter entrado lá na pós de ortopedia, para entender com mais profundidade todas as situação de fisioterapeuta. A gente pode ver que na aula eu pergunto bastante coisa, e a gente tem convida aqui justamente para isso, porque isso é muito importante. Então, você, educador físico, entenda, faça cursos de alguma coisa voltado para a parte de reabilitação, porque você precisa entender dos fundamentos, dos princípios do fisioterapeuta. Não que você vai fazer reabilitação, mas você precisa entender o que ele está fazendo. Eu sempre dou esse exemplo e eu acho que ilustra muito bem assim essas questões quando a gente fala da relação educador físico e fisioterapeuta e tal. Por exemplo,
em pós-graduações de fisioterapia, a gente vai e assiste cirurgias para entender um pouco mais sobre o pós-operatório. Eu opero o paciente? Não. Mas eu entendo o que o médico fez. Entendeu? Tipo, pô, eu entendo o quanto um tipo de enxerto influencia numa reabilitação de ligamento cruzado anterior. Eu entendo quais as diferenças entre uma artrodese e uma descompressão de coluna. Eu entendo todas esses tópicos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não me interfiro, não me dá um bisturi na minha mão, entendeu? Ninguém vai quebrar alguma coisa, ninguém vai precisar de uma cirurgia e vai virar e falar assim, eu vou lá no físio, porque ele manja. Tipo, não é isso, entendeu? É uma fase que ele vai passar pelo fisioterapeuta depois, né? É a mesma coisa entre a relação do fisioterapeuta e do educador físico, né? Não é um pós-operatório imediato que o educador físico vai pegar, vai tratar, mas sim um tardio, uma fase de gesto esportivo, uma fase final, né? Essa ponte é totalmente válida e deve ser feita, né? Mas eu acho que é essa questão de momento mesmo, de atribuições, de habilidades. Legal. Vamos entrar num assunto polêmico, tá? Um assunto que relativamente está em alta cada vez mais. Acho que a Copa do Mundo ainda está trazendo isso mais em alta, que é sobre lesões. E aí tanto se fala sobre prevenção de lesão. Tá? Então, primeira pergunta é: qual o ponto de vista da Isadora relacionado ao que seria prevenção de lesão? Ela existe? Ela é um mito? Ela está no final do arco-íris? Qual que é a visão da Isa relacionada ao trabalho de prevenção de lesão? Eu acho que na teoria, na prática a teoria é totalmente outra, né? A gente tem essas questões a respeito dessa discussão sobre prevenção de lesão é muito vigente, assim, quando a gente vai conversar sobre isso, principalmente num contexto de esporte, nessa hora de Copa do Mundo, alguma coisa assim. Mas eu vou dar um exemplo bobo, mas eu acho que, ok. Se existisse mesmo prevenção de lesão, você acha que o Benzema estava fora da Copa? Você acha que o Neymar estava aí acontecendo o que está acontecendo? Né? A França teve diversos cortes aí por causa de lesão. Ela foi uma das seleções mais afetadas aí, perdeu o melhor jogador do mundo, né? O Benzema acabou de ganhar a bola de ouro e teve uma lesão muscular. Então, se essas questões existissem mesmo, a gente não estaria vivendo isso, né? Em pleno 2022, com a medicina de performance, né? Com essa questão de avaliação de performance, de previsões e todos esses testes funcionais tão bem acurados nesse sentido, né? A gente está falando dos melhores jogadores do mundo ali no holofote de uma Copa do Mundo, por exemplo. Da onde que a gente acha que a gente vai conseguir isso com o nosso aluno? A gente também não pode ser tão... A gente tem que ser um pouco humilde nesse sentido, né? Ter o nosso pé no chão. Mas, claro, são pequenas coisas do nosso dia a dia clínico que podem, com certeza, contribuir para que essa lesão não se prolongue ou não se instaure de uma maneira tão severa, alguma coisa nesse sentido, né? Caso ela ocorra, que a gente consiga fazer essa pessoa se recuperar num tempo menor. Esses artifícios a gente tem, essas ferramentas a gente tem na nossa mão. Por exemplo, um bom controle de carga, um bom recovery, tempo de descanso, né? Não tô falando recovery desses comerciaisões aí da banheira de gelo, da bota pneumática e tudo mais, mas tô falando de tempo de recuperação mesmo, né? Porque às vezes alguém pode estar assistindo aqui falando, pô, na minha clínica não tem a bota que o Neymar usou, não tem aquela câmara de gelo lá top, eu não vou conseguir. Claro que vai, né? Claro que vai, nós não estamos falando sobre isso, mas alguns desses olhares, desses cuidados que a gente pode ter com o nosso atleta, com o nosso paciente, com o nosso aluno, com certeza podem contribuir para essa, entre mil aspas, prevenção de lesão, mas que ela existe, que a lesão existe e que ela é muitas vezes inevitável num contexto esportivo, principalmente, ela é.
Ó, eu anotei aqui alguns key points aqui relacionados a isso. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa, tá? Então, diminuir. Então, que points. Galera, papel e caneta na mão, tá? Eu tô com papel e caneta na mão. Você Posição de aluno sempre. caderninho. A gente é turma do Posição de aluno sempre, querida. Posição de aluno sempre. Você tá falando aqui, ó. Eu tô só rabiscando, tô só escrevendo aqui, ó. Tô anotando tudo, E eu gosto tá? de raiz, ó. Gosto é de raiz, caneta. É, canetinha na mão, toda de durex, que eu adoro essa caneta aqui. Ela é muito boa para escrever, minha letra fica bonita nela. Então eu remendei ela toda aqui, mas ela tá aí. Então vamos lá, ó. Key points, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Então, quando a gente pensa então sobre prevenção de lesão, você falou sobre diminuir a severidade da lesão, e isso pode ser considerado prevenção de lesão. Você falou sobre controle de carga, você falou sobre recovery. O que mais que eu esqueci? Acho que foi isso Esqueci mesmo. de alguma coisa? Foi isso mesmo. E Esses conscientização três pontos. e orientações para esse atleta, para essa pessoa, voltada para objetivos específicos, né? É muito diferente você Fala trabalhar. mais. É muito diferente você trabalhar com prevenção de lesão, por exemplo, numa pessoa convencional, né? Num atleta de final de semana, ou até mesmo em um sedentário, né? Que tá ali na reabilitação por algum motivo. E é diferente você trabalhar Certo? com prevenção de lesão de um atleta de alta performance, por exemplo, que tem objetivos muito mais ambiciosos nessa. Tem muito mais coisa em jogo ali nessa questão, né? Então, são coisas diferentes, mas é importante as orientações também estarem bem alinhadas às metas terapêuticas. Orientações. Legal. Das metas terapêuticas. Galera, eu tô de cabeça baixa aqui porque eu tô anotando, tá? Não sei se você tá anotando aí, mas eu tô anotando aqui. Eu sempre falo, Terapêuticas. eu sempre falo uma coisa e você vai ter mais aulas comigo após e vai ver. Que eu sempre dou essa dica, ou eu sempre faço isso no meu dia a dia. Qualquer pessoa que sente na minha frente, qualquer pessoa que sente na minha frente que vai ser meu paciente, que vai virar meu paciente em algum momento, eu sempre pergunto para ele onde você tá, como você tá agora, em questão de função, de dor, de qualidade de vida, de estilo de vida, e onde você quer chegar. O que você não tá fazendo agora, que você quer começar ou voltar a fazer. Isso é muito importante para você traçar um perfil, para você traçar um plano terapêutico voltado para essa pessoa específica, né? Claro que a gente tem orientações baseadas em evidência, claro que a gente tem a literatura para dar um apoio para a gente, para dar uma base para a gente, mas cada paciente é cada um, né? Cada um que entra no seu consultório, na sua clínica, na sua academia, tem um objetivo diferente. Né? Pensando em educador físico, tem gente que vai lá para emagrecer, tem gente que vai lá para hipertrofia, tem gente que vai lá para melhorar a performance, né? Tem gente que quer ser um corredor, tem gente que quer ser um halterofilista, é diferente, um fisiculturista, né? Então, os Legal. objetivos são diferentes. Então, é importante a gente também saber com quem a gente está trabalhando, né? Porque não adianta nada. Tô tentando fazer uma ponte aqui com os educadores físicos. Se eu estiver falando macaca, você me corta. Não, manda bala. Tá bom. Mas, por exemplo, não adianta nada você passar um treino de hipertrofia para uma pessoa que está buscando redução de medidas, por exemplo. Sei lá, essas coisas são diferentes, não são? Você passa coisas diferentes para esses pacientes, para esses alunos. Exercícios, cargas, repetições, sei lá, isso é papo de vocês. Mas os objetivos têm que ser bem alinhados no começo, né? E eu acho que isso é para toda e qualquer etapa. Show. Bom, falamos sobre mecanismos, falamos sobre prevenção. Só que não preveniu, lesionou, machucou. Quando a gente fala de mecanismos de lesões, quais são os pontos principais ou quais são as principais causas dentro da tua experiência que você enxerga como principais causas de mecanismos de lesões? A gente tem os clássicos, né? Lesões traumáticas, sempre. A gente tem as não traumáticas também, que aí entra essa questão do controle de carga,
porque muitas vezes a gente dá uma demanda física muito maior do que o nosso tecido está pronto para suportar, e aí vem, né? Uhum. E as lesões mesmo dessas estruturas não contráteis, lesões musculares, tudo isso acaba entrando nesse rol de mecanismos de lesão, Mecanismo. forma, tá? Mas as traumáticas também têm que ser bem exploradas, né? Como foi essa lesão, em que momento, vamos supor, uma lesão de LCA, que é o clássico, né? Tem um mecanismo muito bem definido, um entorse de tornozelo, né? E aí a gente também tem que confiar e tem que se apoiar muito na história desse paciente, ter uma boa anamnese, fazer uma boa conversa inicial, uma boa avaliação, para a gente entender um pouco mais sobre isso, porque também essas questões são determinantes para o desencadeado processo de reabilitação. É exatamente isso que o Bacana. Roberto Martins RM3 colocou aí nos comentários. É isso aí. Meios e métodos aliados ao processo do objetivo do indivíduo, pautados nas necessidades e condições dele. É isso aí. Show de bola. E assim, se a gente parar pra pensar, os traumáticos, não tem nem como a gente falar o que tem que fazer, né? Porque foi uma situação. Então, se a gente pensar na atuação, não tem como você falar, vou prevenir que o zagueiro vai dar um carrinho e que o pé no Neymar vai ficar lá embaixo e vai fazer um L. Não tem como. Isso é uma E, coisa que é impossível nós ali, tanto o preparador físico como o fisioterapeuta, fazer algum trabalho de atuação pensando numa lesão como essa. e aí, Agora, como você disse, pô, um controle de carga de treinamento, promover um equilíbrio aí inter e intramuscular, essas coisas a gente consegue. Um recovery bem feito, né? E tudo isso a gente consegue atuar. Então é muito interessante que você trouxe. Então, pessoal, estão trazendo aqui. A Isa fala e eu traduzo isso colocando em tópicos, tá? Então, lesões traumáticas e não traumáticas. As traumáticas, teoricamente, não tem muito o que a gente fazer, mas quando a gente pensa nas não traumáticas, você trouxe aí controle de carga, você trouxe aí recovery, importante, pensando também no controle de carga, e até mesmo aqui, até juntando a própria resposta do Roberto aqui, pensar também nos meios e métodos de treinamento ou de atuação que você está fazendo, ajuda bastante a prevenir tudo isso. e por exemplo, lesionou. O paciente chegou lá e deu a caca. Enfim. Aí, traçar objetivos a curto, médio e longo prazo também, visando tanto modulação de sintomas, obviamente, no começo, né? Controle desse quadro álgico, controle desse processo inflamatório. Isso já seria a minha próxima pergunta, que é o processo de reab ali. Certo? Os pontos chaves que você atribui aí na atuação aí do fisioterapeuta. Já é exatamente essa que você está trazendo aí. É isso aí, você tem que prestar atenção, ter esses objetivos tanto traçados, né, em curto, médio e longo prazo, pensando sempre no processo de reparo tecidual. Não tem como acelerar o tempo. Isso é uma coisa que a gente fica muito chateado, mas existem algumas lesões, existem algumas questões, alguns momentos em que você tem que simplesmente esperar o tempo do reparo tecidual. Obviamente, você vai lançar mão de algumas estratégias para aquilo lá que eu estava falando, para modulação de sintomas, para controle de processos inflamatórios, para preservação de algum enxerto, alguma coisa nesse sentido, né? Para ganho de amplitude de movimento ou manutenção dessa amplitude de movimento. E aí depois a gente vai ver essa questão de ganho de força, propriocepção, retorno ao esporte, retorno a atividades funcionais, tá? Isso é primordial. Eu acho que se a gente for pensar assim num contexto de resumo, a gente tem que pensar em modulação de sintomas, em traçar, primeiro, em traçar objetivos em curto, médio e longo prazo. Depois, Anotado já. respeitar. Reparo tecidual. Isso aí, respeitar os momentos do reparo tecidual, promover uma modulação de sintomas, e aí depois a gente pensa em amplitude de movimento, força, nesses marcos mais específicos aí
de articulações, esse tipo de coisa, por causa de melhora de função, né? Por causa de melhora na função. Que bacana, hein? Ó, vocês anotaram o tempo que tá esse momento agora? Volta uns 20 minutos e ouve de novo e anota. Tá? Se você chegou exatamente nesse ponto agora, para aqui, anota o tempo, volta uns 20, 25 minutos e anota tudo de novo. A Isa deixou chaves poderosas aqui para nós pensarmos aí em prevenção, mecanismo de lesão, rehab e coisas relacionadas à performance. Pontos sensacionais. Porque também Sensacionais. tem uma ressalva aqui. Eu posso me alongar, né, nessa parte? Pode ficar tranquila, minha filha. Bom, vou meio que responder a pergunta do Roberto e vou fazer o comentário que eu ia fazer, que é meio complementar a essa pergunta dele. A gente tem que... Então, calma aí, ó, Isa. Para você que está em casa aí depois, assistiu, você não está no ao vivo, você assistiu depois, a pergunta que foi feita aqui no nosso chat, no superchat aqui, foi o que pode acelerar o reparo tecidual? A gente tem que prestar muita atenção, depois que lesionou, né? Depois que teve esse evento aí, que seja um pós-operatório, que não deixa de ser uma lesão tecidual, tá? Seja um evento traumático, um evento não traumático, a gente está pensando em lesão de tecidos, tá? Lesão tecidual. É importante a gente não pular etapas também, né? Por exemplo, claro, existem estratégias que podem, de certa forma, tá? Bem, coloca 1000 aspas aí, acelerar, entre aspas, o reparo tecidual, tipo laser, né? Tem gente que fala bastante que contribui para reparo tecidual, modalidades de eletroterapia, modalidades de eletroterapia em geral, tá? Mas principalmente laser, esse tipo de modalidade. Mas tem que dar tempo ao tempo. A gente não pode pular etapas, né? Por exemplo, uma coisa muito básica, mas que às vezes acontece. Tentar fazer um ganho de força muito precoce, né? Enquanto a amplitude de movimento não tá ok. Por exemplo, num pós-operatório de joelho, né? Esse paciente não tá com amplitude de flexão e extensão totalmente ok. Não tem os marcos específicos para que a gente consiga trabalhar em outras amplitudes ou em outros exercícios. Não faça, tá? Porque às vezes a gente tem um protocolinho que a gente baixa lá da internet, um livro, o e-book, o artigo científico, alguma coisa assim, que fala que em tal semana isso tem que ser atingido. Gente, se o seu paciente não atingiu os marcos anteriores a isso, não levem o tempo como um protagonista, certo? Como o único determinante nesse plano terapêutico. Nada, não, agora você tá com X semanas, aí já pode descarregar o peso. Às vezes não, né? Ou, por exemplo, um caso que eu tive recentemente, um paciente que está evoluindo muito bem, a gente também não vai segurar ele tanto tempo assim. Claro, a gente vai prestar atenção na fase do reparo tecidual, né? Marcos aí de semanas para também a gente não oferecer uma demanda muito grande para um tecido que está em reparação, né? Que aí também pode dar bem ruim. Mas se está evoluindo em função, se está evoluindo quanto a quadro álgico, a amplitude de movimento já está ok, beleza, vamos evoluir, né? Então é importante a gente também não tentar correr com uma pessoa que ainda não consegue nem engatinhar, e o inverso também é verdadeiro, né? Poxa, imagina que coisa chata ou que coisa antiproducente que seria. Pô, seu paciente já tá voando. Não. Você vai ficar aqui, ó, no SLRzinho com 1 quilinho de peso até a gente completar tal semana. Tipo, poxa vida. Isso é antiproducente, né? Não melhora. Não tem nada relacionado a isso. O Roberto Vamos mais uma pergunta antes de nós irmos para o próximo tópico, né? Saiu mais uma outra pergunta aqui no nosso super chat.
como que você mensura o reparto tecidual? Este possível reparto tecidual. Existem marcos em semanas, tá? Tipo, não tem o que falar. Tem que esperar, por exemplo, sei lá, 8 semanas para descarregar o peso, ou 4 a 6 semanas para tirar uma imobilização, alguma coisa assim. Isso vem da literatura mesmo, não tem o que falar. É de protocolo de pós-operatório, protocolo de reabilitação de lesão. É por tempo e também por uma conversa com a equipe. Muito bem consolidado, né, na literatura. Exatamente. E conversa com a equipe médica também. Associar isso com a equipe médica. É tempo. Tem que falar. Show. Bacana. Bom, se nós pensarmos então aqui na atuação do fisioterapeuta e da junção com o preparador físico, você trouxe pontos aqui muito, muito, muito interessantes. Que já dá aqui para o educador físico, que já dá para a educação física, que já dá para o fisioterapeuta ter um belo de um norte de como que ele vai atuar. Aqui você já trouxe chaves muito poderosas e, como eu disse, se você chegou aqui, volta, ouve de novo, anota, porque a Isa trouxe aqui pontos muito interessantes. Isa, vamos para uma nova fase aqui do nosso bate-papo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho com a Isadora mesmo, não com a fisioterapeuta Isadora, tá? Isa, nós viemos aí desse ano de 2020 para cá, tivemos uma mudança de comportamento assim brutal, né? Nós fomos obrigados a adquirir novos comportamentos, novos hábitos, várias coisas novas. Dentro do que a gente vinha fazendo, a gente teve uma grande reflexão sobre isso e a gente analisou o que precisava e o que não precisava mudar. Dentro dessa análise que foi feita ao longo desse tempo, Isa, o que você acredita que nesses últimos 2, 3 anos aí você tem feito, adquirido de novos hábitos e você acredita que deu uma diferença aí na tua vida? Olha, vou falar a verdade. De 2020 para cá, a minha vida mudou muito. Antes da pandemia, eu era solteira, sem filhos, morava em São Paulo. Tipo, muitas coisas mudaram aí na minha vida, né? Nesse contexto pandêmico. Ou não, mas no meio de tudo isso, acabaram várias coisas acontecendo. Mas eu acho que 2 coisas importantes, assim, que eu acabei alterando ou aprendendo, de certa forma, é essa vida mais do online, né? A gente estava falando isso na aula que a gente teve lá na pós, né? O retorno ao presencial é muito doido agora. Porque a gente está acostumado com aula online, com menos prática ao vivo, mais vídeos, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que essas distâncias aí que diminuíram de certa forma na época da pandemia, agora vão voltar a ter esse... Nossa, demais. Eu fiz muito curso internacional que eu não faria presencial. Exatamente. E também essas questões de ter tudo muito acessível, né? As coisas, por exemplo, lives, mesmo o pessoal fazendo conteúdo para rede social, poxa vida, antes da pandemia, gente, eu nunca pensei que eu ia criar conteúdo para o Instagram. Eu achei que ia postar foto da minha vida ali, tipo, não achei que ia ser uma ferramenta profissional, né? Isso também foi uma das coisas que eu acabei mudando, assim, na pandemia, assim, porque a vida profissional e a vida pessoal acabaram se confundindo, de certa forma, né? Hoje, atualmente, né? Exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Óbvio, estou falando de mim. Mas, por exemplo, todo mundo sabe, antes da pandemia não era tanto assim, mas agora todo mundo sabe que eu sou casada com o Luiz, que eu tenho uma filhinha, que eu moro em Campinas. Às vezes, antes da pandemia, você entrava em sala de aula, ninguém sabia disso. Ninguém queria a sua rede social. Eu dou aula faz muito tempo. Você pega meu Facebook, por exemplo, né? Que é uma época anterior a isso. Eu nem tenho aluno, gente, lá no Facebook. Tipo, não era uma ferramenta profissional. Era realmente uma rede social.
Mas agora, ainda, o meu perfil ainda é por questões de princípios, meu perfil ainda é fechado, né? O meu pessoal ainda é fechado. Eu aceito todo mundo que é @físio, não sei o quê, que eu vejo que tem a ver, né, com essa vertente, mas não é aberto, por exemplo, né? Então aí a Por gente... quê? Ah, vou falar uma coisa meio feia, porque às vezes tem aquele monte de Hum, árabe lá que fica te seguindo, aí pega sua foto e faz uns outros negócios, eu fecho, sabe? Tipo, quando vem esses perfis mais entendi, comerciais, essas coisas, eu não aceito, não. Mas quando é uma pessoa assim, entendi, tipo, @físio, fulano personal, eu... entendi. Isa, o que que você tá lendo hoje? Olha, tô lendo bastante artigos e coisas a respeito de maternidade. Hum, Livros sobre amamentação, artigos mais... sobre introdução alimentar. Essa é a minha vida hoje no pós-trabalho. O livrinho do W, né? Que é um negócio de introdução alimentar. Já foi coisa de amamentação. Então, atualmente é mais ou menos isso. Sua leitura hoje é essa. Mas eu vou Legal. falar uma coisa, gente. Eu Hum. amo livro tipo de suspense. Se eu pudesse dar uma dica aqui, eu daria os Já livros. te pedi uma indicação, já te pedi uma indicação de livro porque Eu daria os livros. Primeiro clássico. Eu vou até pegar, que a minha caneca é dele, ó. É Harry Potter, do gente. ré. Eu amo. Eu amo Harry Potter, tá? Essa é a real. Mas enfim, claro, a dica máxima é Harry Potter. Mas tem uma autora que chama Gillian Flynn. Ela, ela faz livros de suspense, assim, são muito legais, cara. Um dos livros dela é O Garoto Exemplar, que virou filme, é um filmaço também, para quem não quer ler. O Garoto O Exemplar Garoto Exemplar, não vou ver se eu acho. é muito bacana. Esse filme, esse livro, esse tudo. Muito legal. O Pra quem... Garoto Exemplar, vou tá anotado aqui para eu assistir. Se eu gostar, eu compro ele. É muito legal. Legal. Bom, vamos dar uma devaneada pesada agora, braba. Braba mesmo. Pode assim, mas pode sem limite. Quem tem limite é município, tá? Quem tem limite é município. Ó, vamos supor que você pode chamar para jantar 3 pessoas, vivas ou mortas. Não Tá. importa. Ah, se é de cunho profissional, cunho pessoal, não importa. Quem seriam essas 3 pessoas e por quê? Cara, primeiro meu pai, que já faleceu. Tipo, Hum, tem que ter, não dá. Queria falar pra ele que eu tive por quê, uma... o papai? Queria mostrar a foto dela. Queria que ele tivesse aqui. Queria que ele visse isso. Tipo, queria que ele me ajudasse a criar ela. Depois, um vivo. Barack Obama. Se pudesse ser Barack. o Barack Obama e junto com a Michelle, eu acho que seria o top, assim. Eles são, para mim, um grande Hum, exemplo de vida pessoal, de vida profissional, assim, né? Eles conseguem equilibrar muito isso. Eu adoro eles, o casal Obama. Porque, meu, eles são pessoas públicas, né? Eles mostram hum. a intimidade deles, mas ao mesmo tempo eles têm uma moral, né? Uma moralzona, assim, de profissionais bons, né? De pessoas que exerceram seus papéis de Já uma assistiu o forma. filme dele? Bem legal. Não assisti, vou ver, quero ver. Da hora, da hora. Bem legal. Cara, e a terceira pessoa? Não tô pensando aqui. Não tô pensando aqui. Vamos ver. Poxa, terceira pessoa. Cara, talvez a rainha da Inglaterra, meu. Nossa, Rainha Elizabeth. A rainha da Inglaterra. Por quê? Você tem noção que essa mulher já viveu tudo que ela viu? Eu aceito. Henrique, vem, só vem jantar aqui com a gente, você sabe. Ele já jantou com a gente 1000 vezes. Ele é o personal que eu falei pra você, que eu converso com Legal, gente que volta os pacientes pra mim. Ele é o cara. da hora. Foi aluno da pós do Einstein. Que legal. A rainha da Inglaterra. Principalmente porque Por quê?
viveu momentos-chave da história do mundo. Tipo, todas as guerras ela viu, né? Conversou com diversos líderes de Estado. Ela realmente viu a população, né? A nossa sociedade ou o mundo mudar, né? Eu acho que ela teria conselhos muito valiosos a respeito de tomada de decisão e a respeito de ver as coisas mudarem, assim, né? A gente, pô, você falou de pandemia, né, cara? Eu tava falando isso com o paciente ontem até. Que eu falo que os meus pacientes viram amigos e que a sessão é a maior resenha, é mesmo. A gente tava falando dessas coisas do tipo, pô, daqui 50 anos os nossos bisnetos vão estar falando, puta, minha avó viveu aquela pandemia do Covid. Da mesma forma que a gente fala, pô, minha bisa viu galera morrer de peste. Sabe? Pode ser. Então, tipo, Não, a gente viveu a história, sem dúvida. queria falar, Nós vivemos a história, com falar certeza. nesse sentido, assim, sabe? Queria falar com ela para perguntar justamente para ela do tipo, meu, você viu o mundo mudar na frente do seu olho. O que seria diferente agora? Se você pudesse mudar alguma coisa. Porque, né? Conselho que você dá. Cara, Verdade, ó, bacana, hein? e é uma coisa muito doida, assim, de pensar. Você falou que a gente podia viajar, né? Vou Não, viajar. é pra viajar mesmo. Viajou raso. O meu marido viajou mais nessa pergunta, né? Viajou raso. Não, ele mandou demais, você é louco. Não, ele mandou A bem. última, a última mandou demais, você é louco. Não, ele mandou bem, Foi meu. muito boa. Foi muito boa, foi muito foda. Ele é um cara Eu tive que mandar, eu tive que mandar mensagem no grupo das minhas filhas depois daquilo ali. Juro pra você, eu tive que mandar mensagem no grupo das minhas filhas. Não, ele mandou bem demais. Caraca, me deixou reflexivo. Pra quem não viu, gente, Bom, o episódio do Luiz, pra você ver com quem que ele jantaria. é, Daí a gente tava falando, eu acho finalzinho do episódio de Luiz. uma coisa muito doida, assim, que eu sempre penso, tipo, são aqueles momentos que poderiam ter mudado o curso da sua vida, sabe? Tipo, pô, se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse aceitado aquela proposta, onde você estaria? Você tem esses marcos? Ah, eu penso muito nisso, cara. Muito, muito. Um ou dois, assim? Tem? Por exemplo, quando a gente se conheceu, eu e o Luiz, a gente se conheceu num congresso, num Cobraf, em Belo Horizonte. Nem eu, nem ele íamos nesse congresso, tipo, um mês antes do congresso, nem eu, nem ele íamos. Aí, tipo, ele decidiu ir porque o amigo dele já tinha reservado hotel e tinha um lugar. Eu resolvi ir porque saiu um financiamento do meu setor, tipo, uma verba do meu setor e eu consegui pagar o hotel. Tipo, sabe? Imagina se ninguém tivesse ido, ou se só eu tivesse ido, ou só ele tivesse ido. Tipo, que louco isso, sabe? Tipo, Na próxima aula eu tenho uma história legal. Eu tenho um negócio legal pra eu te falar pra você na aula. mas Eu não posso falar ainda, mas essa é mas uma, foi tipo isso. uma pira minha total, assim, tipo, se você tivesse feito tal coisa, que a sua vida teria mudado, sabe? Tipo, por exemplo, se eu não tivesse feito faculdade de fisioterapia. Se eu tivesse passado em medicina lá no terceiro colegial, tipo, onde eu estaria? Será que eu seria uma médica medíocre? Será que eu seria frustrada? Será que eu teria feito fisioterapia depois? A gente nunca vai saber, cara. Isso é muito louco. E tem esses Então, pontos, né? a reflexão mostra isso, é da hora. É É muito. bem legal mesmo. É bem legal. E você, e Te ajuda todo até a refletir os seus próprios. Até te ajuda a refletir os próximos passos, né? Com certeza, tipo, coisas que você acertou, coisas que você faria diferente. Porque a gente sempre pensa, tipo, nas coisas que você acertou, né? Como que estaria diferente. Pô, e as coisas que você errou? Sabe? Tipo, puta, não devia ter feito aquilo com aquela pessoa, não devia ter não sei o quê. Às vezes, se não tivesse feito, outras coisas boas talvez não tivessem acontecido. É que nem você falou, né? Pô, você não iria no congresso, ele não iria no congresso. Vocês foram para um congresso, mas o que vocês encontraram lá foi outra coisa, que não Outra teve nada a ver com o congresso. Cara, eu não lembro de uma palestra que eu vi naquele congresso, você acredita? E eu vi muitas, eu apresentei pôster, não sei o quê, tipo, eu não lembro de nada.
Eu lembro que eu conheci meu marido, só isso. E olha que louco, né? Aí, trazendo para uma filosofia de vida, né? Tava até conversando sobre isso hoje. Tá pensando, acho que hoje ou ontem à noite com a minha esposa. E muitas vezes as pessoas, elas ficam esperando. Aí você falou de oportunidade também no comecinho. As pessoas ficam esperando aquela oportunidade assim, escancarada na sua cara, na sua frente, né? Elas esperam isso, elas esperam realmente, nossa, a vaga no Albert Einstein para trabalhar, sabe? Eles Uhum. esperam isso. E muitas vezes não é ali que acontecem as grandes coisas. As grandes coisas, elas acontecem em rolês totalmente aleatórios, né? Sim, Tipo, você foi para assistir um congresso, você foi para apresentar um pôster e conhecer seu marido. exatamente. Olha que loucura. Foi Olha isso. que loucura. A vida é assim, né? O mundo é assim. Às vezes a gente está mirando a estrela, a gente acerta a lua, né? Então, isso é muito importante estar aberto para o universo, né? E Para tem coisas assim. que eu gosto muito, assim, tipo, sobre relação interpessoal, sabe? Tipo, você é o mocinho e o vilão da história das pessoas. Você pode ser o mocinho para alguém e você pode ser o vilão para outra pessoa. Tipo, por isso você tem que continuar na sua trajetória, assim, porque você vai influenciar as pessoas com quem você cruza positivamente ou negativamente. Isso ninguém agradou todo mundo e ninguém desagradou todo mundo, sabe? Então, tipo, tem que ir de acordo com a sua verdade, assim, nesse sentido. Tipo, pô, vou abraçar isso, vou abraçar isso. E vai, simplesmente vai, só vai. É isso aí. Isa, que mensagem que você deixa aí para os novos entrantes, os novos fisioterapeutas aí nesse mundão de meu Deus aí? Bom, vou falar três coisas, eu acho que para mim são fundamentais hoje. Que eu sempre tento ser e que eu busco nas pessoas que chegam perto de mim também, né? E acima, tipo, e acima e além do esperado, tipo, você sempre tentar superar alguma expectativa, sempre dar mais do que você acha que você pode, você consegue mais, assim, tipo, nesse sentido, de aguçar curiosidade, de correr atrás, de ver, sabe? Tipo, meu, seja curioso, eu acho que essa é a maior delas, assim. Seja curioso, seja empático, né? Pensa que, meu, qualquer pessoa que trabalha na área da saúde tem alguém na sua frente, assim, que tá passando por alguma coisa difícil, que tá precisando de ajuda. Eu acho que isso é muito importante, tipo, ser empático, ser curioso, ser empático e acho que também uma grande, assim, seja organizado, cara. Tipo, você tem que ser organizado. Não de organizadinho, assim, sabe? De uma coisa no seu lugar, mas, pô, organiza a sua cabeça, sabe? Saiba onde você quer chegar e principalmente onde você não quer chegar. Tipo, eu acho que isso muda totalmente a vida. Tipo, pô, eu tô no lugar onde eu queria estar? Talvez não. Mas eu tô no lugar onde eu não queria estar? Muda. É isso, entendeu? Por exemplo, meu, às Toda vez que eu faço uma chamada para um curso, toda vez que eu faço uma chamada para um curso, eu geralmente, ou quando tô dando uma masterclass e vou falar sobre algum curso depois. Eu falo, ó, se você está procurando isso, isso e isso, esse curso não é para você. Você está procurando isso, esse curso não é para você. Aí eu vou lá e elenco umas 6 coisas. Você está procurando isso e não é para você. Tá falando isso? Não é para você. Esse curso é para você que está procurando isso, 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 isso. Meu, já faz uma limpa tão legal e as pessoas que realmente acabam te procurando são pessoas que realmente já estão mais. Não tem mais aquela coisa, nossa, eu pensei que o curso fosse assim. Não. Eu deixei bem claro no começo que não era para quem buscava isso. eu acho que é uma das coisas Legal isso. importantes, assim, de você saber. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E muitas vezes a gente quer Mas algumas se você coisas, saber o que você não quer, já é, nossa, já é muita coisa. mas você saber o que você não quer é importante. É importante. Para a vida pessoal e para a vida profissional. Show. Animal.
Para a gente acabar esse podcast aqui, Isa, todas as pessoas vão ler, vão ouvir, vão pegar, né, sei lá, ela vai estar no para-choque de caminhão, ela vai estar vai aparecer uma notificação ali no Instagram dele, no WhatsApp, vai estar no outdoor, vai aparecer para ela e ela vai ter oportunidade de ler ali por uns 30 segundos uma frase ou uma filosofia de vida que você tem, que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Tem que ser motivacional? Tem que ser coach, assim? O que você quiser. O que você quiser. Pô, essa é difícil, essa é super difícil. Mas eu acho que uma importante, assim, cara, uma que eu gosto, assim, que até a minha frase lá do Instagram, do meu perfil do Instagram lá, quem não acredita em magia nunca vai encontrar ela. Tipo, é muito importante você confiar que as coisas que vai dar certo, assim, de qualquer forma, sabe? Às vezes a gente não sabe o que a gente está procurando, mas a gente tem que confiar que a gente vai achar alguma coisa. Bem Disney essa daí, hein? Essa daí é da raiz. Eu tenho toda a trajetória e essa daí. Essa é bem Disney. Não, eu tenho 2 livros deles, assim, eu acho fantástico, cara. Eu gosto muito. Já li O Jeito Disney de Ser Feliz, já li umas 5 vezes. Não, você tem que acreditar que, tipo, as coisas têm que ir. Às vezes, por isso que eu perguntei se tinha que ser coach, assim, porque se fosse uma meio Não. Coach, tem aquela clássica, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Tipo, é essa. Mas eu acho que é muito mais importante você acreditar que as coisas têm um jeito. Pode não parecer o jeito certo, assim, na primeira vista. Mas aí depois você vai olhar pra trás e vai falar assim, puta, aquilo lá. Às vezes não é nem o jeito certo, hein, Izzy? Às vezes é o jeito que nós esperamos que seja. Exatamente. Ou que nós fantasiamos ou acreditamos que possa ser. E vai ser de uma outra forma. Você acreditar, se você falasse assim que você acredita, você iria conhecer o seu marido, o pai da sua filha, num congresso de fisioterapia em Belo Horizonte, morando em São Paulo, você ia... Não, e às vezes, e eu tenho esse defeito muito grande, assim. Eu tenho esse defeito muito grande, que às vezes eu crio expectativa demais, cara. Tipo, sabe quando você fica, mas isso é normal. Que vai acontecer, que vai ser legal, que vai... Às vezes, tipo, nada daquilo acontece, mas ao mesmo tempo é muito bom também, né? Às vezes ter as nossas expectativas frustradas é bacana também. Eu sempre assim, para quase. Agora eu aprendi, né? Tanto sou ainda, que nem você falou, mas hoje eu tento me segurar um pouco mais. Eu procuro sempre ir com a expectativa lá embaixo para eu sempre me surpreender. É melhor eu me surpreender do que eu me decepcionar. Eu preciso aprender isso. Isa, gostou do Eu vou pôr no meu caderninho. Vou com a expectativa lá embaixo, que é melhor eu me surpreender do que eu me decepcionar. Gostou do bate-papo? Adorei. Eu falei pro Luiz, eu amo podcast, eu amo podpar. Eu não sei se vocês sabem qual sei. Foi do Mítico. Sei. Eu adoro podpar. Aí eu falei assim, eu queria muito ir algum dia num podcast, numa live, que fosse igual o podpar, que a gente pudesse falar de qualquer coisa. E tipo, eu acho que essa daqui foi. A gente falou de tudo, cara. Foi? Ah, que legal. Fico feliz. Não. Tentei trazer de tudo. Foi muito bacana mesmo. Tentei trazer um pouquinho de tudo. Show. Fico feliz. Eu adorei. Obrigado, Isa. Imagina. Fala aí sua rede social, onde que o pessoal te encontra. Nós estamos aqui no Instagram, mas logo mais vai estar no YouTube e no Spotify. Olha só. É só Instagram mesmo, gente. Chique, bem. Arroba. Ó, por detalhe, ontem eu recebi o... Ontem, acho que foi ontem, né? Todo mundo recebeu lá o resumo do Spotify. Bati top 30 no Brasil na categoria esportes. Ai, que top! Ah lá, não somos pouca bosta, não. Somos muita bosta, né? Parabéns! O meu arroba é Io Oliveira, né? Que é Isadora Orlando de Oliveira. E também tem, gente, arroba Fiz em Ortopedia. Pra quem quer conteúdo, arroba Fiz em Ortopedia. Fica a dica aí. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do episódio, tá? Então, hoje
Daqui 4 dias já vai estar no YouTube e no Spotify. Eu vou mandar depois para você o link, você compartilha na sua rede social. Show, ótimo. Pode Beleza? Amigo. Quero que esse papo chegue em muita gente, porque foi muito legal. Ah, que legal. Fico feliz que você gostou. Muito É obrigada. isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um H9 Podcast hoje com... Chegou tarde, Letícia. Chegou tarde. Mas tem no YouTube. Mas eu vou deixar na bio aqui por 24 horas, se você não assistiu. Vou deixar na minha bio aqui por 24 horas para você poder acompanhar esse bate-papo, beleza? É isso aí, pessoal. Mais um episódio do nosso H9 Podcast com a Isadora Oliveira. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Isa. Tchau, tchau.